Indicadores apresentaram recorde no crescimento do desmatamento na Amazônia no mês de fevereiro deste ano. Aumento é de 7%, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais. Vamos conferir na matéria. Após uma queda em janeiro, o desmatamento na Amazônia voltou a crescer em fevereiro. Foi a maior devastação registrada para fevereiro em 16 anos, desde que o Instituto de Pesquisa implantou seu sistema de monitoramento por imagens de satélite. Pará e Amazonas seguem no topo do ranking dos estados com maiores áreas derrubadas. No Pará, foram perdidos 63 quilômetros quadrados de vegetação nativa, 19% do total na Amazônia, e no Amazonas foi cerca de 55 quilômetros quadrados, 17% do total. Recorde no alerta de acumulados de desmatamento na Amazônia Legal desde 2015. Em fevereiro de 2023, teve um acumulado de cerca de 322 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, essa área corresponde à cidade de Fortaleza, capital do Ceará. No Amazonas, a derrubada tem se concentrado no sul do estado, na divisa com Acre e Rondônia, uma região de expansão agropecuária chamada de Amacro. É lá que está localizado Apuí, o município que mais desmatou a Amazônia em fevereiro, 24 quilômetros quadrados, 44% de toda a devastação registrada no Amazonas. Além disso, ficam localizados no estado 6 dos 10 assentamentos que mais desmataram na Amazônia. Juntos, eles concentram 40% de toda a área derrubada ocorrida nesse tipo de território na região. Vamos falar de meio ambiente para analisar esse cenário, como as leis podem ajudar a proteger a nossa Amazônia. Eu recebo o secretário adjunto da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Dr. Christian Hall. Seja bem-vindo ao Dia a Dia, Dr. Christian. Obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui para um tema que é tão nosso, não é? Ótimo. Igualmente agradeço a oportunidade de participar, em nome do presidente Vanilton e do presidente da OAB, Gia Cleuter. A gente estende um fraternal abraço a todos os telespectadores. Doutor, conta pra gente o que é a Comissão do Meio Ambiente, como ela atua. Certo. O advogado ele é essencial na administração da justiça. E dentro do corpo da Ordem dos Advogados do Brasil, existem diversas comissões. Essas comissões elas existem para dar capilaridade aos trabalhos da OAB. E um tema tão relevante que é o meio ambiente, ele tem uma comissão própria, uma comissão permanente, justamente para tratar esses assuntos, e atender a sociedade civil nesse aspecto. Certo. E de que forma ela colabora para a preservação? A gente viu aí na reportagem esses fatos que aconteceram tão recentemente, né? De que forma ela colabora para a preservação não só da nossa floresta, mas para a preservação ambiental como um todo aqui na nossa cidade, no nosso estado? A OAB, a Comissão de Meio Ambiente, ela, em conjunto com diversos atores e setores da sociedade, ela busca parcerias para o fortalecimento das políticas públicas, das fiscalizações e principalmente na busca do equilíbrio, para que não hajam excessos, tanto de proprietários privados quanto dos órgãos fiscalizadores, para que o equilíbrio seja mantido nos limites da lei. O senhor acha que ainda falta muito conhecimento por parte da população em relação a crimes ambientais? É um tema sempre bastante complexo, né? O direito ambiental ele envolve os aspectos administrativos, aspectos cíveis e aspectos penais. Então, ele envolve uma gama de fatores e com isso, com essa complexidade, falta sim um entendimento um pouco mais aprofundado da sociedade, sobre o início, meio e fim, de todo esse contexto, pois estamos tratando de um bem público, mas que muitas vezes está sobre a administração de um particular e que há mecanismos de licenciamento para se tratar desse bem. Então, estamos falando de possibilidades de licenciamento, possibilidades de uso de recursos e também os fatores aleatórios aí de ilegalidades, que
que muitas vezes são fatores aí determinantes no desmatamento. O desmatamento ele tem sido de forma... o potencial é ilegalidade. A gente tem assim um percentual mínimo de desmatamento legal, né? Existe o direito legal de desmatar, mas esse direito legal ele é exercido ainda numa fração bastante pequena, né? A grande parte do desmatamento que a gente tem hoje, isso que causa maior preocupação, é que a gente está falando aí de desmatamento ilegal. O que caracteriza, então, o desmatamento legal? Certo. Nós temos o direito do proprietário, do legítimo proprietário, de desmatar, né? Então, só que esse direito ele é estabelecido através de regras. Então, a propriedade na Amazônia como um todo, ela tem aí 80% de reserva legal. Nessa reserva legal não é permitido desmatamento, mas sim usos alternativos, por exemplo, manejo florestal. E nesses outros 20%, há possibilidade, com estudos técnicos, com inventário, com um projeto futuro de uso alternativo desse solo, seja pecuária, seja agricultura, seja fruticultura, seja piscicultura. Então, você pode sim, né, através de um licenciamento com o órgão competente, em alguns casos a SEMAS, que é municipal, em outros casos, né, o IPAAN, que é estadual, em outros casos até mesmo o IBAMA, que é federal. Pode sim o proprietário solicitar esse licenciamento e ter essa licença para a conversão da floresta em um uso alternativo e trazer aí uma produção para a população. Então, de alguma forma, ele tem que compensar esse desmatamento. É isso, doutor? De certa forma, existem diversas regras, né, que permitem ele, porque o recurso floresta ela não é do proprietário privado, né? O proprietário privado ele tem o direito de gerir e administrar aquele bem enquanto sua propriedade, né? E por isso existem regras específicas para que ele possa alcançar esse direito de conversão, desde que isso atenda a um fim, um objeto específico. Então não pode uma pessoa chegar e desmatar a bel prazer, simplesmente por querer desmatar. Ela pode desmatar se ela tiver um projeto de conversão para um uso daquela área, que seja um uso adequado, que vá atender a população em sua demanda, por exemplo, agropecuária ou de piscicultura. A gente vê aí uma luta, né, diária contra o desmatamento ilegal. A gente está aí em proporções enormes dentro da floresta amazônica. A gente sabe que isso é um trabalho muito, muito difícil. Mas dentro de tudo isso, o que tem sido feito, a lei ela tem punido? Qual é a punição e de que forma esse trabalho é feito? Nós estamos avançando muito, principalmente no diagnóstico do desmatamento, né? Então, existem hoje tecnologia, existe estudos e monitoramento por satélite, existe monitoramento de focos de incêndio, né? Existe todo um arcabouço tecnológico para monitorar essas áreas, né? Através desse monitoramento, é verificado a legitimidade de cada área e é notificado, né, identificado e notificado os autores desse desmatamento. Então, nesse processo, nesse direito ambiental, ele inicia muitas vezes de forma administrativa, com o órgão ambiental ele notificando, ou até mesmo um agente policial notificando aquela propriedade, para que esse proprietário apresente a sua defesa, para que ele demonstre se ele tem uma licença ou não, né, e por que aquilo está ocorrendo. Após, né, esse trâmite administrativo, temos também um processo civil. Nesse processo civil, muitas vezes é determinado, se houver culpa, é determinado que essa culpa ela seja indenizada à sociedade na qualidade de uma multa ambiental e muitas vezes até mesmo numa reparação daquele prejuízo causado, muitas vezes com uma obrigação de florestar, de recompor aquela área para que ela volte a ser uma floresta novamente. E
esta pessoa, né, seja ela física ou uma pessoa jurídica, uma empresa, ela responde também de forma penal, de forma criminal, né, de tão grave que é esse crime quando, né, não se segue as regras de licenciamento. Doutor Cristiano, muito obrigada pela sua participação e já peço para deixar as considerações finais. Ótimo. Agradecemos igualmente. É um tema bastante complexo, não é simples falar de desmatamento. O desmatamento ele não acontece de forma isolada, ele envolve diversos fatores, né, que é pressão fundiária, muitas vezes grilagem de terra, especulação econômica, né, em alguns casos, né, a pecuária ou a agricultura, mas temos aí pressões nacionais e internacionais, né, quando se trata das dimensões continentais que é a nossa Amazônia e desse patrimônio, né, ambiental, fauna, flora, toda essa riqueza que temos em nosso meio. E, né, agradecer a atenção de cada um e chamar a você que é advogado, está nos assistindo, para participar também da OAB, a apoiar as comissões, inclusive a Comissão de Meio Ambiente está com oportunidades abertas para aquelas pessoas que, assim como eu, queiram ser voluntários na luta por essa causa ambiental. Muito obrigada pela participação.